Olá pessoal, o meu nome é Jaime Lima, conhecido hoje como Mestre Jaime de Mar Grande, sou baiano, lá da ilha de Itaparica, nasci na Gamboa, em Mar Grande, e comecei a capoeira, o contato com a capoeira muito cedo, né? 7 anos eu já estava meio que ali, assistindo às rodas de capoeira. E aí, com 8 anos, veio a ideia de construir o meu primeiro berimbau. Entendeu? E que aí o meu pai, que tinha um amigo que trabalhava no mato, conhecia tudo do mato, da natureza, e conhecia as madeiras para berimbau. Então meu pai falou com ele para que ele tirasse umas vergas para mim, eu satisfazer a minha vontade. E aí ele tirou, logo 2, 3 dias ele chegou com 3 vergas e perguntou se estava boa. Eu não sabia, também meu pai não sabia também, apesar de ser carpinteiro. Então ele falou que tinha que esperar uns 3 meses, 4 meses, secar, né, para poder começar a fazer o berimbau. Bom, eu não esperei um mês, né, descasquei, sequei, lixei ali, porque também meu pai tinha uma oficina ao lado da nossa casa, mexia com ferramenta, com tudo isso, então eu estava ali muito presente e via como manuseava a ferramenta, né? Claro que eu utilizei uma faca, entendeu? Utilizei uma serrazinha, e aí construí o meu primeiro berimbau, porque foi também olhando para o berimbau do meu irmão, que já tinha um berimbau, porque eu fui olhando e construindo o meu berimbau. E eu não tinha a caixa de ressonância. Utilizei uma lata de leite ninho como caixa de ressonância. E daí para cá, não parei mais experimentando a construção do berimbau, né? Aos 9 anos, me iniciei na capoeira com o mestre Paulo dos Anjos, o nosso saudoso mestre. E daí não parei mais, né? Aí com a chegada do mestre Paulo, os anos foi passando e ele foi pedindo para ver quem conseguia conduru. Bom, eu procurei saber de meu pai, falei com meu pai e ele falou com esse senhor tirou os conduru para o mestre Paulo dos Anjos. Daí eu comecei a trabalhar com conduru e trabalho com conduru até hoje, mesmo assim pesquisando sobre outras madeiras, porque tem muitas madeiras que pode ser feito o berimbau. Bom, os anos foi passando e eu fui sempre trabalhando ali com o berimbau, aprendendo a capoeira e fazendo berimbau, né? Porque eu fiz o berimbau com menos de 1 mês de secagem, entendeu? Para hoje, que eu espero 1 ano, 2 anos, a verga secar para poder fazer o berimbau. Então o desgaste da verga é muito rápido, né? Ela relaxa muito rápido. Porque o mesmo cuidado que a gente deve ter, que as pessoas têm, um luthier tem, para fazer um violão, para fazer um cavaquinho, esse mesmo cuidado a gente deve ter para fazer um berimbau, entendeu? Existe um número expressivo de madeiras que pode ser feito o berimbau. O berimbau pode ser feito de beriba? Claro que pode. É a madeira que as pessoas, a maioria, acreditam. Mas eu me vejo hoje, já há alguns anos que eu pesquiso sobre madeira para berimbau, até porque minha vida toda, desde os 12 anos que eu trabalho como carpinteiro, como marceneiro,
Então, a minha vida toda foi conhecendo qualidades de madeira, né? E a gente vai vendo, né? O violão, por exemplo, a madeira tem que estar super seca, é madeira de estufa. E aí eu, nesse processo também de estar ali tentando aprender o violão, a gente vai mergulhando e a gente vai vendo que as coisas estão muito próximas ali uma da outra, né? E aí eu percebi que a madeira para birimbau, quanto mais ela ser leve, quanto mais a gente esperar o tempo de secagem, o som é muito melhor. Eu já trabalhei com várias qualidades de madeira. E a madeira que eu mais trabalhei na minha vida foi o conduru, né? Eu trabalhei poucos anos com a biriba. A madeira que eu mais trabalhei na minha vida até hoje foi o conduru, né? E os anos foram passando, trabalhei com candeia, trabalhei com uma madeira que eu encontrei no sul de Minas, chamada mamica de porca. Trabalhei com uma madeira chamada cariobinha, madeiras super leves. E deve ter outras. Hoje eu estou trabalhando com conduru, que eu já trabalho há muitos anos, e trabalhando também com uma misteriosa, que é uma madeira mais leve que eu encontrei até hoje. Entendeu? E é um birimbau super leve, o som é extraordinário. Você pega 2 pedacinhos dessa madeira, você bate uma na outra assim, você vê a sonoridade da madeira, né? Então é uma madeira de altíssima qualidade. Altíssima qualidade. Os birimbau que eu estou fazendo hoje são birimbaus assim de linha, entendeu? Os birimbaus que você não precisa envergar tanto, entendeu? Porque também senão vira um arco e flecha, mas você enverga uma quantidade que sua mão fica confortável entre o arco, entre o arco, que é a verga e o aço, né? Entendeu? Então, um birimbau regular, ele tem que ser confortável. Ele não pode ser envergado mais do que 5, 6 dedos. Isso aí é uma chave. Outra coisa, a altura da cabaça. A altura da cabaça é uma chavezinha. O birimbau não pode ficar com a cabaça cá em cima, com aquela pontona para baixo. É um negócio desconforme. Então, vamos lá, viajando nessa viagem do birimbau, né? Então, a verga, para ser tirada na mata, tem que saber tirar, entendeu? A época certa, como cortar, porque senão a gente desmata e não pode desmatar. Tem que ser pessoas que conheçam desse processo, como é que tira a madeira, a época que tira. Então a madeira tem que ser chanfrada, você cortar chanfrado. Eu aconselho que as pessoas usem serrote, porque você faz um corte só para não ficar de um lado e de outro, de um lado e de outro. Aquilo, quando chove, cai água, a água empoça ali e ela não rebrota, não tem como rebrotar, entendeu? Então, usar um serrote, entendeu? Para fazer um corte chanfrado. Chanfrado. Aí a gente sabe que a gente nunca vai faltar madeira para a gente fazer birimbau. Jamais vai faltar. Uma outra coisa são os meses. Olha, maio, junho, julho e agosto. São os meses apropriados para se tirar madeira para a construção do birimbau. São os meses que não tem R. Entendeu? Maio, junho, julho e agosto. O resto dos meses, todos têm R. E não deve ter R. Entendeu? Quando ela é tirada fora da época dela, ou ela bicha, ou ela relaxa muito fácil com pouco tempo. É um birimbau para pouca durabilidade, tem pouca durabilidade. Então são esses cuidados que a gente deve ter, entendeu? Na construção do birimbau.
Uma outra coisa interessante é o cuidado que se deve ter com o instrumento, né? Eu posso garantir que se você mantiver o cuidado com a verga, com a cabaça, você vai ter birimbau para muito tempo, até porque eu tenho birimbau que é muito mais velho do que a minha filha mais velha. E ele é maravilhoso, é o mesmo som, é muitos anos na minha mão. Porque assim, ó, o violão, o cavaquinho, os instrumentos de corda, entendeu? O que é que o violonista faz? Ele afina o violão, quando ele termina de tocar, ele foga as cordas do violão, por causa do braço, para não dar empeno no braço. Então, com a verga do birimbau, não é diferente, é o mesmo processo. Você arma o birimbau na hora que você vai utilizar ele, você vai aprender ou você vai se apresentar. Depois que você termina, em seguida você vai lá e pá, foga a verga, deixa totalmente fogada e não deixa o birimbau assim. O birimbau tem que ficar encostado em algum lugar, que ele fique reto, em pezinho. Esses são os cuidados que a gente deve ter se você quer um birimbau para durar algumas décadas. Então você tem que ter esse cuidado, entendeu? O cavaquinho, por sua vez, não é diferente. O cara do cavaquinho toca, faz suas apresentações, ou está estudando. Quando ele termina aquela atividade dele, ele vai lá e folga as cordas do cavaquinho. Não é diferente, entendeu? Porque se você não tiver esse cuidado, todo ano você vai ter que comprar birimbau, ou fazer birimbau, entendeu? E às vezes você perde o birimbau, o instrumento, que tem um som maravilhoso. E você, por causa desse descuidado, você tem um birimbau por pouco tempo. Então são esses cuidados que a gente deve ter, né? Nós falamos aqui das vergas, entendeu? E agora nós vamos falar um pouco das cabaças, né? Entendeu? As cabaças, você tem que saber também escolher as cabaças, entendeu? A qualidade das cabaças. As cabaças não pode ter uma casca grossa, entendeu? O som dela não é bom, até porque o corpo do violão é a mesma coisa, vocês prestem atenção. O corpo do violão, ele tem 2 milímetros, aquela caixa dele, a caixa de ressonância acústica do violão, ele tem 2 milímetros. 2 milímetros e um pouco, entendeu? O cavaquinho, por sua vez, também. Então a cabaça não pode ter a casca grossa, ela tem que ser fina. Quanto mais fina, mais o som reverbera mais fácil, o som é mais nítido, mais limpo. Então a escolha da cabaça é essa. Só que a cabaça ela vem fechada e não é fácil identificar se a cabaça tem a casca grossa ou a casca fina. Isso aí só os anos de experiência é que vai te mostrar isso, né? E o tamanho, né? Eu falei dos toques que vou apresentar, os principais toques que são utilizados na roda de capoeira. Entendeu? Então é assim, o gunga é uma cabaça maior, o médio é uma cabaça média e uma viola é uma cabaça bem menor, entendeu? Mas ainda existe o gunga que não é tão grave, existe o médio que não é tão médio, entendeu? E existe a viola que também não é tão aguda. Então, existe ali, porque na afinação, uma escola de capoeira usa uma afinação mais para cima, outra usa mais para baixo, outra usa mediana, então isso varia muito, né? Então, para a gente saber que existe um gunga grave, existe um gunga médio e existe um gunga agudo, entendeu? Existe
um médio grave, um médio médio e um médio agudo. Existe uma viola grave, existe uma viola média, existe uma viola bem aguda. Então, existe assim uma infinidade de sons, né? Então, essa escolha da cabaça, o cuidado que deve ter. O umbigo dela não pode ser para dentro, nem para fora. O umbigo tem que estar retinho ali, para a verga encostar totalmente na cabaça, entendeu? Tem que estar muito retinho ali. E assim você vai ter um berimbau maravilhoso. O trabalho da verga, eu não falei do trabalho da verga, mas vou falar aqui, né? É um trabalho que eu, por ser carpinteiro, eu utilizo a plânia manual, entendeu? Para poder botar a verga na grossura que for necessário, né? Então, quando eu faço um berimbau, escolho a cabaça, nem toda cabaça casa, entendeu? Às vezes eu faço 10 vergas com 10 cabaças, mas a verga não bate, não casa. Isso aí é coisa da natureza e a gente fica, às vezes, assim, procurando a explicação e a gente não encontra, né? Mas, com certeza, depende da tensão do arco, entendeu? Da tensão do arco. Uma viola bem aguda, o arco tem que estar bem tensionado. Um médio agudo, o arco tem que estar bem tensionado. Um médio, um gunga agudo, tem que ter uma tensão maior. Então, são essas coisas que são o segredo, o grande segredo do berimbau, que só vivenciando para conhecer, né? Ainda tem outras coisas ali, uns outros detalhes que você vai descobrindo ao longo da caminhada, né? E aí, como é que a gente encontra as 7 notas musicais num instrumento de uma corda só? Então, depende muito da envergadura do berimbau, entendeu? No subir a cabaça, no descer a cabaça, onde a cabaça vai estar, e você vai encontrando as notas que você precisa ali. O dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, está naquele instrumento ali. Se você procurar, você vai achar. Entendeu? Então, é um berimbau assim, super completo, entendeu? Você vai encontrar um dó grave, você vai encontrar um dó médio e um dó agudo. E nos 3 berimbau que a gente chama de gunga, médio e viola. Gunga porque a cabaça é maior, médio porque a cabaça é média, tem um tamanho mediano, e viola porque uma cabaça é bem menor, entendeu? Mas você pode encontrar uma cabaça grande que dê um som de médio, você pode encontrar uma cabaça média que dê um som de gunga, você pode encontrar uma cabaça menorzinha que você imagina que fosse para viola e ela dá um som de médio. Mas entre médio e viola, ainda existe um intermediário. Médio e gunga, existe ainda um berimbau intermediário e por aí segue, né? Então essa é a linha. Eu vou mostrar os toques principais que é utilizado na roda de capoeira e alguns improvisos. Esse aqui é um berimbau gunga. Eu não gosto do berimbau gunga com a cabaça muito grande. Até porque para a gente segurar aqui tem uma certa dificuldade de a gente acomodar a mão certinho. Então, uma cabaça desse tamanho tá maravilhoso, entendeu? Tem uma outra coisa que eu não falei para vocês, né? Quando eu falei do umbigo, o umbigo é esse casamento aqui, esse casamento da verga com onde toca um no outro aqui, né? A verga com a cabaça. Umbigo é isso aqui. Ó, não pode estar nem para dentro
nem para fora, bicuda aqui. Ela tem que estar aqui, que acomode bem aqui a verga aqui. Ó. Deixa eu ver se está como estava. Aí, vou fazer o toque de Angola, que é o que é tocado na roda de capoeira. Posso ir para uma afinação mais acima. Ok? Esse é o som do gunga. Eu vou pegar um outro gunga aqui com a cabaça menor um pouco. Um outro formato, mas que tem o som de gunga também. Ó, a leveza do berimbau. Olha, vocês não imaginam o peso desse berimbau. Vocês não imaginam, isso aqui dá para tocar uma semana. Gunga também, ó, o formato completamente diferente da outra que mostrei. Ó, pessoal, vou pegar agora um médio aqui, mas é um médio um pouco grave. E assim, né? O preso do gunga bate com a solta do médio. Essa é a afinação que eu aprendi com o mestre Paulo dos Anjos. Então a presa do gunga é a solta do médio e da viola, que dá a mesma afinação. Então é assim, numa banda, os instrumentos têm que estar numa afinação só, né? Quem vai tocar em ré, os outros vão tocar em ré, não pode ser diferente. Então, para a gente, dessa linha do mestre Paulo dos Anjos, não é diferente. Entendeu? Não é diferente. Então, se a presa do gunga é dó, a solta do médio e da viola é dó também. Não estou dizendo que aqui é dó. Eu não usei nenhum afinador para isso. O toque que se usa pelo médio nas rodas de capoeira. Esse é o médio. Tem outros médios com outra sonoridade, com outra afinação. Olha, pessoal, lembrando que o toque que é feito na roda de capoeira pelo médio é São Bento Pequeno. São Bento Pequeno. E agora eu estou trazendo aqui
uma viola, que na linha do Mestre Paulo dos Anjos a gente toca São Bento Grande, com direito a variações, a improvisos. Bom, os segredos, eles estão aqui, entendeu? Você tem que procurar uma nota, assim como nos outros instrumentos, que seja confortável para a sua voz, para você. Então você mexe aqui, sobe a cabaça, desce a cabaça, sobe a cabaça, procura até um afinador, não está chegando na nota, você vai lá, enverga mais um pouco, o folga, dependendo do que você esteja buscando, né? Se você quer uma afinação mais... uma nota mais alta, né? Ou uma nota mais baixa, é subindo, é descendo, é apertando mais um pouco, ou folgando mais um pouco. Você, sem dúvida, vai encontrar as 7 notas musicais neste instrumento de uma corda só. Então, eu vou fazer aqui algumas variações, improvisos, e vamos embora.
Então, pessoal, é um pouco da minha experiência aí, entendeu? Ao longo dos anos, e faço questão de compartilhar com vocês. Moro em São Paulo, se vocês precisarem de alguma coisa, me encontra aí nas principais redes sociais. E vamos embora, fazer a caminhada de vocês. E eu estou aí, vou continuar nas pesquisas, estudando mais sobre o birimbau. E desejo uma boa caminhada para vocês e aquele abraço.